Hoje vamos falar um pouco sobre a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, que vem entristecendo o coração do Brasil e do mundo. Nesse vídeo vocês vão ficar sabendo o que causou tudo isso e a dificuldade que teremos em reconstruir tudo que foi perdido. Em primeiro lugar, volume de chuvas. As chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul durante a tragédia foram extraordinárias em seu volume e intensidade. O fenômeno meteorológico que causou essas precipitações extremas resultou de uma combinação de fatores atmosféricos complexos, incluindo a presença de uma frente fria estacionária sobre a região sul do Brasil e o transporte de umidade vindo do Oceano Atlântico. O volume de chuvas excedeu em muito as médias históricas para o período, com registros de acumulados em curtos períodos de tempo que superaram a capacidade de absorção do solo e dos sistemas de drenagem urbana. Em algumas áreas, foram registrados mais de 200 milímetros de chuva em apenas 24 horas, causando inundações rápidas e generalizadas. Essas chuvas intensas resultaram em transbordamento de rios e córregos, inundando áreas urbanas e rurais, e contribuíram para o aumento do nível de água em reservatórios e represas, elevando o risco de rompimento de barragens. Além disso, o solo encharcado ficou suscetível a deslizamento de terra, especialmente em áreas de encosta e terrenos instáveis. O volume excepcional de chuva sobrecarregou os sistemas de alerta e resposta a desastres, desafiando a capacidade das autoridades locais de mitigar os impactos da tragédia e prestar assistência às comunidades afetadas. As precipitações prolongadas e intensas tornaram-se um fator determinante na extensão dos danos causados pela tragédia e na complexidade dos trabalhos de resgate e recuperação. Em segundo lugar, transbordamento de rios. O transbordamento de rios foi uma das consequências mais visíveis e devastadoras da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul. Devido ao volume excepcional de chuvas que excedeu a capacidade de absorção do solo e dos sistemas de drenagem, muitos rios e córregos transbordaram, inundando áreas urbanas e rurais ao longo de seus cursos. Os rios que transbordaram incluíram não apenas os maiores cursos d'água, como o Rio Guaíba, mas também afluentes menores e córregos que normalmente não representam uma ameaça significativa de inundação. Esse fenômeno contribuiu para a rapidez e a extensão das inundações, pegando muitas comunidades desprevenidas e aumentando o número de pessoas afetadas pela tragédia. Os transbordamentos de rios resultaram em alagamentos generalizados, com água invadindo ruas, casas, estabelecimentos comerciais e áreas de cultivo. Em muitos casos, as correntezas foram tão fortes que arrastaram veículos, móveis e outros objetos, dificultando ainda mais os esforços de evacuação e resgate. Além dos danos materiais, os transbordamentos de rios representaram uma grave ameaça à segurança e à vida das pessoas, especialmente aquelas que viviam em áreas de risco ou próximas às margens dos cursos d'água. Muitos moradores precisaram ser resgatados de suas casas inundadas por equipes de emergência, enquanto outros enfrentaram a difícil decisão de abandonar seus lares em busca de segurança. Em terceiro lugar, deslizamentos de terra. Os deslizamentos de terra foram outra consequência grave da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul durante as intensas chuvas. Esses eventos ocorreram devido ao solo saturado pela água das chuvas, que se tornou instável e propenso a movimentos de massa em encostas e áreas montanhosas. Os deslizamentos de terra foram especialmente perigosos em áreas urbanas e rurais onde a ocupação humana ocorreu em encostas íngremes ou terrenos suscetíveis a movimentos de massa. A combinação de chuvas intensas e topografia acidentada aumentou significativamente o risco desses eventos, colocando em perigo a vida e a segurança de residentes e transeuntes. Os deslizamentos de terra resultaram na destruição de casas, estradas e infraestrutura, deixando comunidades isoladas e dificultando os esforços de resgate e assistência. Além disso, muitas áreas ficaram inacessíveis devido aos deslizamentos, tornando os trabalhos de socorro ainda mais desafiadores. As vítimas dos deslizamentos de terra incluíram moradores que foram surpreendidos enquanto estavam em suas casas, bem como pessoas que estavam em trânsito em estradas e caminhos afetados pelos deslizamentos. Muitos foram soterrados pelos escombros ou arrastados pela lama, resultando em ferimentos graves e perdas de vida. Os deslizamentos de terra também causaram danos ambientais significativos, com a remoção da vegetação natural das encostas aumentando o risco de erosão do solo e novos deslizamentos no futuro. A recuperação dessas áreas afetadas exigiu medidas de estabilização do solo e replantio de vegetação, visando prevenir novos eventos e restaurar a integridade dos ecossistemas locais. Em quarto lugar, desabrigados. Os desabrigados foram uma das faces mais visíveis e impactantes da tragédia que assolou o Rio Grande do Sul durante as intensas chuvas. Milhares de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas devido às inundações, deslizamentos de terra e outros eventos relacionados às fortes precipitações. Essas pessoas, conhecidas como desabrigados, enfrentaram uma situação de extrema vulnerabilidade, perdendo não apenas suas moradias, mas também seus pertences e, em muitos casos, seus meios de subsistência.
Muitos desabrigados foram forçados a abandonar suas residências às pressas, levando consigo apenas o essencial, enquanto outros viram suas casas serem completamente destruídas pelas águas ou soterradas pelos deslizamentos de terra. Os desabrigados incluíam pessoas de todas as idades, desde crianças e idosos até adultos jovens, e representavam uma ampla gama de backgrounds socioeconômicos. Muitos enfrentaram dificuldades adicionais devido a condições de saúde precárias, falta de acesso a alimentos e água potável, e agravamento de problemas sociais e psicológicos causados pelo trauma da perda de suas casas e da incerteza em relação ao futuro. Os desabrigados foram acolhidos em abrigos temporários, como escolas, ginásios e igrejas, onde receberam assistência básica, como comida, água, roupas e cuidados médicos. No entanto, muitos desses abrigos rapidamente atingiram sua capacidade máxima, colocando em evidência a urgência de uma resposta coordenada e abrangente por parte das autoridades e organizações de socorro. Além das necessidades imediatas de abrigo e assistência, os desabrigados enfrentaram o desafio de reconstruir suas vidas e comunidades após a tragédia. Muitos enfrentaram obstáculos significativos na busca por moradia permanente, emprego e apoio emocional, destacando a importância de programas de recuperação de longo prazo e de redes de apoio social e comunitário para ajudá-los a se recuperar e reconstruir após a tragédia. Em quinto lugar, colapso da infraestrutura. O colapso da infraestrutura foi uma das consequências mais marcantes da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul durante as intensas chuvas. As fortes precipitações sobrecarregaram os sistemas de drenagem urbana e rural, resultando em inundações generalizadas que afetaram estradas, pontes, sistemas de transporte e outras infraestruturas essenciais. Em áreas urbanas, ruas e avenidas se transformaram em verdadeiros rios, impedindo o tráfego de veículos e o acesso de pedestres. Muitas vias ficaram intransitáveis devido à inundação, dificultando os esforços de evacuação, resgate e entrega de suprimentos de emergência. Pontes foram danificadas ou destruídas pelo volume das águas, isolando comunidades inteiras e prejudicando a mobilidade das equipes de resgate e assistência. Além disso, o colapso da infraestrutura afetou os serviços essenciais, como o fornecimento de energia elétrica, água potável e comunicações. Muitas áreas ficaram sem eletricidade devido a danos nas redes de distribuição elétrica, enquanto o abastecimento de água foi interrompido devido à contaminação das fontes de água e à falta de capacidade dos sistemas de tratamento. A interrupção das comunicações também dificultou a coordenação dos esforços de socorro e a disseminação de informações vitais para as comunidades afetadas. Além disso, o colapso da infraestrutura teve um impacto significativo na economia local, afetando empresas, indústrias e agricultura. Estradas danificadas e interditadas dificultaram o transporte de mercadorias e o acesso aos mercados, causando prejuízos financeiros e interrompendo cadeias de suprimentos. Agricultores também foram prejudicados pela inundação de terras agrícolas e perda de safras, comprometendo sua subsistência e o abastecimento de alimentos para a população. Em sexto lugar, vítimas fatais. As vítimas fatais representam uma das dimensões mais trágicas e comoventes da tragédia que abalou o Rio Grande do Sul durante as intensas chuvas. Adultos, crianças, idosos e pessoas de todas as origens foram vitimados pela força avassaladora das enchentes, deslizamentos de terra e outros eventos relacionados às precipitações extremas. Muitas das vítimas foram surpreendidas em suas próprias casas, incapazes de escapar a tempo do avanço das águas. Outras perderam suas vidas em estradas inundadas, tentando fugir das áreas afetadas ou sendo surpreendidas por deslizamentos de terra enquanto estavam em trânsito. O número de vítimas fatais aumentou à medida que os esforços de resgate e recuperação avançaram, revelando o alcance total da tragédia. Cada vida perdida representa uma história única e irrepetível, deixando para trás familiares, amigos e entes queridos enlutados e traumatizados pela perda. Muitas famílias foram despedaçadas pela tragédia, perdendo múltiplos membros em um único evento ou enfrentando a incerteza sobre o destino de seus entes queridos desaparecidos. O impacto das vítimas fatais se estende além das fronteiras geográficas, afetando toda a comunidade e deixando uma cicatriz permanente na alma coletiva do Rio Grande do Sul. As histórias individuais das vítimas fatais são lembradas com tristeza e pesar, enquanto a sociedade enfrenta o desafio de honrar sua memória e prevenir futuras tragédias semelhantes. As vítimas fatais da tragédia representam um lembrete sombrio da fragilidade da vida humana e da importância de estar preparado para enfrentar os desafios impostos pelo clima extremo e outros eventos naturais. Seus nomes e suas histórias serão lembrados e honrados como parte da memória coletiva do Rio Grande do Sul, enquanto a sociedade trabalha para reconstruir e se recuperar após a tragédia. Apesar de toda essa tragédia, estamos vendo um país unido, cada um ajudando da maneira que pode. Sabemos que algumas perdas são irreparáveis, mas continuaremos orando e agindo para que Rio Grande do Sul volte a sorrir novamente.